Olá, irmãos, tudo bem? Hoje está um pouquinho complicado para me gravar, porque toda hora que eu começo a gravar a câmera desliga sozinha. Mas vamos trabalhar em nome de Jesus, né? Vamos trabalhar agora, vamos ler mais um livro de Salmos, né? Continuando com o nosso Salmo, nós paramos no 34, vamos ler o 34. Vamos ver o que Deus está falando conosco. Precisamos de estar atentos, né, a todas as palavras que aqui está na Bíblia, para que nós possamos nos ser, né, direcionados, viver nesse mundo com esse direcionamento da palavra de Deus sobre nossas vidas. Então aqui em Salmo 34 nos diz: abençoarei ao Senhor em todo o tempo. Em minha boca estará sempre seu louvor. Essa palavra, abençoarei ao Senhor em todo o tempo, isso aí significa, o que Salmo está querendo dizer é louvarei ao Senhor em todo o tempo. Às vezes vem uma palavra, né, que ela não se encaixa naquilo que ele está dizendo. Talvez foi um erro do tradutor. Então, minha alma se gloria no Senhor, que os humildes ouçam e se alegrem. Engrandecerei ao Senhor comigo e juntos exaltaremos seu nome. Olha que maravilha, irmãos. O tempo todo, Davi, até aqui que a gente está estudando a palavra de Deus, o Salmo de Davi, o tempo todo Davi, ele está sempre engrandece, eu sempre falo isso, Davi sempre está engrandecendo a Deus. Você olha e parece que Davi não tem momentos difíceis para ele. Mas a gente já leu, né, em capítulos passados, que realmente Davi teve sim muitas lutas. A vida dele não foi uma vida só de vitória, só de conquista, mas ele teve muitas lutas, mesmo com todas as lutas que ele estava passando, ele glorificava a Deus, ele sempre estava exaltando o nome de Deus. E aqui é mais uma prova, né, desse Salmo 34. Procurei ao Senhor e ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Olhai para ele e sedes iluminados, e vossos rostos não serão envergonhados. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Tá vendo? Ele está nos dizendo, o anjo do Senhor acampa ao redor de nós. Mas de quem que o anjo do Senhor acampa? É de todo mundo? Não, é só das pessoas que temem a Deus, que procuram andar no caminho de Deus, fazer a vontade de Deus. Ontem eu estava lendo o Facebook e tem grupos, né, de oração no Facebook. E eu estava ouvindo uma senhora, uma irmã, dizendo que ela não entendia, porque o marido dela era um grande pregador, ele na igreja, ele fala em línguas estranhas, só que dentro de casa ele não tem amor para com os seus, ele tem um irmão que mora na rua, ele tem uma filha que ele não dá pensão para a filha. Então, assim, ela estava indagando, né? Ela estava questionando por que isso? Por que Deus abençoa ele, usa ele demasiadamente na igreja, mas dentro de casa ele é totalmente o inverso? Irmãos, as pessoas, elas gostam de se exaltar. Muitas das vezes, na igreja, ela é uma pessoa, mas dentro de casa ela é o demônio. E o demônio usa essas pessoas. Ele sabe que ele pode usar essas pessoas, porque essas pessoas ficam com o pé na igreja e um pé no mundo, fazendo as coisas mundanas. Então essas pessoas não temem a Deus. O anjo de Deus está com essas pessoas? Não. Aí você vai me perguntar, mas como que ela prega na igreja? Ela fala línguas estranhas. Irmãos, a língua que ela fala é língua do diabo. E o evangelho que ela está pregando é evangelho do diabo. Se você prestar atenção, o que o pastor fala não são palavras verdadeiras. Tem muitos pastores que estão dentro da igreja, administrando a igreja, e não falam a verdade. Eles deturbam a palavra de Deus. Então, essas pessoas estão sendo usadas por quê? Por demônios, para tirar você do caminho de Deus. Tem muitas igrejas,
Agora, nessa época de festa junina, quantas igrejas que estão fazendo festa junina e estão colocando assim, entre parênteses, né, adoração a Deus. Mas a gente sabe que essas festas mundanas, essas festas juninas, são adoração a Moloque. A Bíblia mesmo fala sobre isso. E essas pessoas ficam levando o mundo para dentro da igreja. E aí você me pergunta, essas pessoas são pessoas santificadas diante de Deus? Não, meu irmão, elas não são santificadas. O anjo do Senhor passa longe dessas pessoas. É por isso que a Bíblia fala lá em Apocalipse, que quando vai chegar, né, o grande tribunal, que essas pessoas vão ter que apresentar diante de Deus, eles vão falar, em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos. Aí o que Deus vai falar para eles? Apartai-vos de mim, malditos para o reino do fogo eterno. Então não é para qualquer pessoa, por isso que eu falo, eu sempre estou repetindo, gente, leia a Bíblia, conheça a palavra de Deus, para você não ser enganado por falsos pastores. Estão dentro das igrejas, sim, estão dentro das igrejas, pregando a palavra, você olha assim e fala, nossa, aquele homem é cheio do Espírito Santo. Não é porque o cara fala em línguas que você vai achar que ele é um homem de Deus, não é isso. Ele está falando em línguas de Satanás, línguas demoníacas, porque o Satanás também fala línguas. Ele fala línguas. E muito bem. Satanás imita a Deus. Então tudo que ele puder tirar, né, das mãos de Deus, ele vai tirar. E se você não tiver um conteúdo espiritual, um conteúdo bíblico, você cai nessas ciladas dessas pessoas. Você cai, porque uma pessoa, às vezes até uma pessoa famosa, né, tá pregando lá, você acredita naquilo, e às vezes você não dá valor a quem está falando a verdade do seu lado, que Deus está usando. Então aqui fala, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Tá vendo? Temei ao Senhor, vós, seus santos, porque nada falta aos que o temem. Os leãozinhos necessitam e sofrem fome, mas aqueles que procuram o Senhor, bem algum lhes faltará. Vinde, filhos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e quer longos dias para ver o bem? Guarda tua língua do mal e teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e faze o bem, busca e persiga a paz. Aqui Deus está nos orientando. Gente, afasta do mal, afasta do mundo, afasta das coisas desse mundo, afasta do engano. Muitas das vezes você está sendo enganada. Você está dentro de uma igreja, você está sendo enganada. Tem muita gente que está dentro da igreja dando doutrinas demoníacas. Não é porque um templo evangélico que lá só fala coisas boas. Não, o diabo também está lá. Está lá porque as pessoas dão lugar. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentam ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para eliminar da terra a memória deles. O justo clama e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas de todas elas o Senhor os livra. Aqui está falando que muitas são as nossas dores, muitas são as nossas aflições, mas o Senhor nos livra de todas elas. O Senhor nos dá liberdade, Ele nos dá vigor para enfrentar, força para enfrentar essas lutas do dia a dia. Ele lhe preserva todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Tá vendo? Nós temos que andar no caminho de Deus, fazer a vontade de Deus, conhecer os estatutos, conhecer a palavra dele,
para que nós não venhamos, né, ser enganados e que nós não venhamos também fazer coisas que nós achamos que é perfeito e aos olhos de Deus não é. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós ouvimos, com o que nós fazemos. Nós temos que ter muito cuidado para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo, porque o momento que você entristece o Espírito Santo, que você foge do caminho de Deus, que você faz as coisas ao contrário à palavra dele, ele afasta de você, o anjo afasta de você. Vamos continuar no capítulo 35. Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo, combate contra os que me combatem. Pega no escudo e do pavês e levanta em meu socorro. Empunha a lança e o dardo contra os que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou tua salvação. Sejam envergonhados e desonrados os que buscam minha vida. Retrocedam e sejam confundidos os que contra mim planejam o mal. Sejam como a palha diante do vento, como o anjo do Senhor os empurrando. Seja o seu caminho escuro e escorregadio, o anjo do Senhor os persiga. Pois sem motivo me armaram ocultamente uma armadilha, sem razão cavaram uma cova para minha vida. Sobrevenha-lhes inesperadamente a destruição, prenda-os o laço que ocultaram, caiam eles nessa mesma armadilha. Então minha alma se regozijará no Senhor, rejubilará em sua salvação. Todos meus ossos dirão, ó Senhor, quem é como tu, que livras o fraco daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre, o necessitado, daquele que o rouba. Ergam-te testemunhas maliciosas, interrogam-me sobre coisas que eu ignoro. Torna-me o mal pelo bem, causando-me luto na alma. Mas quanto a mim, estando eles enfermos, a minha roupa era um saco, humilhava minha alma com jejum e oração, me inclinava sobre o peito. Enquanto eles estavam falando mal de Davi, o que o Davi estava fazendo? Davi estava humilhado diante de Deus, pedindo misericórdia, estava em jejum. Quando as lutas estavam sobre ele, onde ele estava? Onde Davi estava? Davi estava orando, Davi estava de jejum. Então, quando as lutas vêm sobre nós, aonde que nós devemos estar? Orando, pedindo o auxílio de Deus para nos arrebatar daquela destruição, daquele sofrimento. É assim que faz o servo do Senhor, é assim que os que confiam no Senhor agem. Não ficar comentando para A, para B, para C, como que está a sua vida. Mas simplesmente entra no seu quarto, fecha a porta, vai jejuar, vai orar, vai pedir força para Deus, vai pedir sabedoria para você, para Deus livrar você daquele momento ruim que está passando, que você está passando. E o que Davi fazia quando ele fazia isso, quando ele estava nesse sofrimento perpétuo, o que ele falava? Aqui fala, olha aqui, ó, minha roupa era como um saco, eu humilhava minha alma com jejum. Porque ele sabia, ele conhecia Deus. Ele sabe que se ele se humilhar diante de Deus, Deus vai socorrer ele. Eu procedi como por um companheiro, como meus irmãos, andava encurvado e lamentando-me, como quem chora por sua mãe. Mas quando eu tropeçava, eles se alegravam e se reuniram, congregavam-me contra mim, homens desprezíveis que eu não conhecia difamavam-me sem cessar. Como hipócritas zombadores em banquetes, rangiam os dentes contra mim. Ó Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me das suas violências, salva minha alma dos leões. Então te darei graças na grande assembleia. Entre muitíssimo povo te louvarei. Não se alegram sobre mim os que são meus inimigos sem motivos, nem pisque os olhos daqueles que me odeiam sem causa. Pois não falam de paz, antes inventam os pacíficos da terra palavras enganosas.
escancararam contra mim sua boca e dizem: nossos olhos ouviram. Tu, Senhor, ouviste. Não te cales. Senhor, não fique longe de mim. Acorda, desperta para meu julgamento, para minha causa. Meu Deus e Senhor meu. Justifica-me segundo tua justiça, Senhor, Deus meu. Não se regozijem eles sobre mim. Que eles não digam em seus corações: eia, agora sim, cumpriu-se nosso desejo. Não digam: nós o devoraremos. O devoramos. Envergonha-se e confundam-se juntos os que alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que engrandecem contra mim. Brandem de júbilo e se alegram os que desejam minha justificação, e digam continuamente: seja engrandecido, ó Senhor, que se deleita na prosperidade do teu servo. Então minha língua falará de tua justiça e o teu louvor o dia todo. Essa era a petição que Davi fazia diante de Deus, no momento de angústia, no momento que ele estava passando o maior sufoco da vida dele. Esse foi o conselho, esse foi o exemplo de um grande guerreiro aqui na terra. Nós temos que estar sempre orando, pedindo a Deus para nos libertar das afrontas dessa vida. Aqui na Bíblia, a palavra de Deus nos diz que os nossos inimigos são maiores e muito mais do que o cabelo de nossa cabeça. Nós estamos cercados de inimigos por todos os lados. É seus filhos, é sua mãe, é seu pai, é seus irmãos, é seus vizinhos, é seus parentes, é no trabalho, em todo lugar. Nós não podemos confiar em ninguém. Absolutamente em ninguém nós podemos confiar. Aquele que está comendo da sua comida, ele está falando mal de você. O homem por si só, ele é usado pelos demônios. O demônio sempre busca os fracos para nos perturbar. Quem nos perturba não é o ser humano, mas sim os demônios que atuam nos seres humanos. Eles que nos perturbam. Se nós não estivermos com nossas lamparinas acesas, se nós não estivermos revestidos do poder de Deus, da palavra de Deus, se nós não temos certeza de quem está conosco, nós vamos fraquejar, nós vamos ser derrotados. Nós temos que ter a certeza do Deus que confiamos. Nós temos que saber que Ele vem nos socorrer no momento da angústia, no momento da tribulação. Pode passar muito tempo, pode passar muitos anos, mas Deus não abandona os seus. Nós podemos passar por lutas grandes, por lutas que às vezes nós olhamos e achamos que não existe fim. Mas Deus nos dá a libertação. Temos que acreditar em Deus, temos que confiar em Deus. Então tá aqui, deixo essa palavra com vocês. Que Deus nos ilumine e nos dê força, para que nós possamos a cada dia mais estar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Vamos ler mais um capítulo 36. No coração do ímpio fala a voz da transgressão. Não há temor de Deus perante seus olhos. Porque em seus próprios olhos se lisonjeiam, até que seu pecado se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de ser sábio e de fazer o bem. Realmente. Porque a pessoa que não anda no caminho de Deus, que não busca Deus, quem comanda aquela pessoa, quem exerce o controle sobre aquela pessoa, não é mais ela mesma. E sim os demônios que estão atuando na vida dela é que exerce todo o poder, todas as coisas. Então tudo que ela fala,
tudo que ela procede, ela fala do mal, porque ela tem o mal dentro dela. Ela não tem como ser boa, porque ela não tem coisas boas dentro dela. Ela tem espíritos trevosos, espíritos demoníacos. E aqui fala, imagina coisas, mas mesmo em sua cama, seu caminho é pecaminoso e não rejeita o mal. Tua misericórdia, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é como as altas montanhas, teus juízos como um profundo abismo. Senhor, tu preserva os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, pois os filhos dos homens encontram refúgio à sombra de tuas asas. Falta-te abundância da tua casa, tu dás de beber das delícias do teu rio, pois as fontes da vida estão em ti, em tua luz vemos a luz. Estende tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos insolentes, nem o ímpio mova sua mão contra mim. Caem os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar. Nós temos que ter convicção, nós temos que ter certeza que nós estamos fazendo a vontade de Deus, buscando só o bem. Tudo que o mundo faz que não está certo, nós não devemos copiar, nós não devemos trazer para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso dia a dia. Nós temos que afastar das aparências do mal. E tudo que é mal, tudo que é ruim, traz sofrimento. Traz sofrimento. O que aqui nesse capítulo 36 Davi está nos alertando é sobre que nós devemos andar na presença de Deus. Porque muitas das vezes nós achamos que o certo, o errado é certo. Muitas das vezes nós estamos convivendo com o pecado, achando que aquele pecado é perfeito, é o certo, e não é. Então nós temos que buscar a palavra de Deus, nós temos que ser fortes o tempo todo. O tempo todo, irmãos, nós temos que ser fortes. Jamais fraquejarmos. A nossa luta é contra potestades malignas. As pessoas, elas fazem a vontade do demônio e o demônio usa as pessoas para fazer o próprio mal para o ser humano. Nós vemos tantas pessoas fazendo mal para a própria mãe, matam a mãe, matam o pai, matam o próprio filho. Tudo isso é demoníaco, é coisas do demônio, o demônio que age na vida dessas pessoas para destruir. E o ser humano, ele tem a mente muito fraca, porque ele não busca. A Bíblia fala que nós devemos buscar o conhecimento. Nós temos que buscar o entendimento. Nós temos que buscar a verdade. E onde está essa verdade? Onde que está esse conhecimento? Onde que está a sabedoria? A sabedoria, a verdade, o conhecimento, tudo está aqui na Bíblia. A palma de nossas mãos. A palma de nossas mãos está tudo o que precisamos para ter uma vida forte, uma vida tranquila. Então, aí você me fala, então se eu andar conforme os mandamentos de Deus, eu não vou ter lutas, eu não vou ter tribulações? Não, pelo contrário, você vai ter. Mas só que você vai saber que quem está do teu lado não é uma pessoa, é um demônio. Quem está agindo na sua vida, quem está fazendo mal para você, você vai saber que não é uma pessoa, mas sim um demônio que está ali atuando contra você.
Então você não vai lutar contra uma pessoa, contra um ser humano. Você vai lutar contra os espíritos, contra as potestades malignas, contra os espíritos trevosos. Aí é ali que você vai lutar. Você está entendendo? A importância da gente entender quem está guiando nossa vida. Essa é a importância. Porque se você ter uma espiritualidade afinada com Deus, você vai saber que os espíritos que estão em volta são espíritos trevosos. As lutas que estão acontecendo na sua volta são lutas de espíritos trevosos que estão te atacando. Não é o próprio ser humano, mas sim espíritos trevosos. Que os nossos inimigos, eles são espíritos. Nós lutamos contra espíritos, contra potestades malignas. É isso que nós temos que entender. E que Deus nos dê força, nos dê conhecimento, nos dê sabedoria para nós vencermos todos os demônios. Em nome de Jesus. Que você possa estar sempre afinado com Deus, com a palavra de Deus, procurando a verdade, procurando o conhecimento. Que Deus te ilumine a cada instante da sua vida para que você seja fortes e entenda que quem está do teu lado é maior do que todos os espíritos trevosos que te atuam na sua vida, no seu caminho, em nome de Jesus. Um forte abraço e eu te peço, por favor, compartilhe essa mensagem, tá? Se inscreva no canal para que muitas outras pessoas venham conhecer a verdade, porque muitas pessoas estão sendo enganadas. Dentro de igreja, sim, dentro de igreja tem muitas pessoas que estão sendo enganadas, que estão com doutrinas demoníacas, que o demônio está atuando na vida das pessoas. Então que você seja liberto de tudo isso. Então compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e um forte abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.